mais especialmente no verso 8, que faz a perguntinha: quem são estes que vêm voando como nuvens, que vêm voando, que voam como pombas para os seus ninhos, pois as ilhas esperam em mim. À frente vêm os navios de Tarsis, trazendo de longe os seus filhos, com prata e ouro, em honra ao Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, porque ele se revestiu de esplendor. Quem são estes que vêm voando? Quero mandar um abraço para quem está aqui pelo TikTok. Deus abençoe você. Fique nesta programação. Que Deus fale contigo nesta manhã através desta mensagem. Quem me acompanha no YouTube também, quem está comigo na Rádio Viva também. Quem são estes? Eu li o capítulo de Isaías, número 60. Isaías 60, queridos, ele nasce como um raio de luz. Ele nasce assim, que está projetando sobre ruínas. As ruínas que estavam em Israel. Porque após anos de iniquidade, após anos de idolatria, após anos de rebelião, a Bíblia nos dá conta que Judá foi entregue nas mãos de Nabucodonosor. Você já deve ter ouvido esse nome, o rei da Babilônia. E acontece que, por causa disso, o templo foi destruído, as muralhas foram derrubadas da cidade de Jerusalém, as famílias foram divididas, porque pessoas foram levadas, deportadas, e também acontece que a terra ficou desolada. Aconteceu o que a gente chama de exílio babilônico. E esse exílio babilônico, ele não foi apenas por uma crise política, uma falta de recursos só. Não. Ele estava envolvendo questões espirituais. Acontece que o povo ele retorna à sua terra após esse período de exílio, após esse período de desolação. Esse povo ele volta à sua terra, só que ele volta tudo quebrado, ele volta empobrecido. Esse povo volta sem estrutura e ele volta cercado por aquelas lembranças daquilo que eles tinham perdido, dos tempos gloriosos de Jerusalém. E olha, meus queridos, é exatamente neste cenário que Isaías, ele abre um capítulo aqui, que é o capítulo 60, com uma palavra de fé. No versículo 1 de Isaías 60, ele já começa dizendo assim: levanta-te, resplandece. É por isso que Isaías 60 ele é um raio de luz projetado sobre as ruínas fumegantes. É por isso. Porque ele começa dizendo: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. Quer dizer, Deus anuncia, logo aqui no começo, que aquilo que parecia distante demais da realidade, que era uma restauração, que era um período de honra para Israel, que era um período de riqueza, aquilo estava para acontecer. Aquilo estava para acontecer. E aí você vai encontrar no decorrer do capítulo algumas menções que Isaías faz. Ele faz uma menção a camelos, ele faz uma menção ao mar, e ele faz uma menção às ovelhas. Ele descreve até como um desfile assim de elementos que vão chegando, e esses elementos simbolizam uma reconstrução para Israel. Ele diz assim que as riquezas do mar se tornarão a eles, vai se retornar ao favor deles. Quer dizer, quando ele diz assim, e as riquezas do mar se tornarão a ti, ele está dizendo, na verdade, vai ter um retorno de comércio, caravanas, rotas marítimas, aquele comércio que ignorava Jerusalém, por Jerusalém ser pobre, agora vai procurar vocês para fazer negócio, vai trazer especiarias, novidades, vai trazer progresso. E ele diz mais, ele fala que há uma fila de camelo, de dromedários, que vem de Midian, de Efá, de Sabá, e eles vêm, esses
camelos vêm, eles estão representando aqui em Isaías 60 os povos nômades, porque eles eram especializados nessas caravanas comerciais. Eles estão vindo. E quando esses povos apareciam, o que isso significava? Que o mercado havia voltado a crescer, que o mercado havia voltado a florir, a florescer. Mas o texto diz mais. O texto vai dizer sobre ouro, sobre incenso e sobre louvores, que representam riqueza, que representam glória espiritual, da fé dos judeus, da religião dos judeus, do templo de Salomão. E ainda diz mais, diz que as ovelhas vão se juntar, aquelas que vêm de Quedar, os carneiros de Nabaiote, representando o gado, representando a lã, representando o leite, representando a oferta que voltaria a ocorrer ali no templo de Salomão. Significando o quê? Que a vida deles, a vida comum, cotidiana, ia ser restaurada, o culto ia ser reerguido, o trabalho ia prosperando. Que palavra, meus queridos, que nós estamos vendo para uma cidade desolada, destruída, para um povo que estava somente com lembranças mais de um tempo de sofrimento, de um tempo de angústia, de pobreza. Diz: levanta, resplandece, já vem a tua luz, a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, você vai ver as riquezas do mar, você vai ver os camelos, os dromedários, você vai ver o comércio, você vai ver o ouro, o incenso, vai haver louvores no meio de vocês, vai haver ovelhas, vai haver lã, vai haver leite, vai haver gado, vai haver sacrifícios. Que maravilhoso cenário. Mas tem uma pergunta que eu acho bem interessante, que é o verso 8 que eu li para você. Porque ele diz: quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Quer dizer, quem são esses? Porque, veja, ele descreveu vários: mar, camelos, ele descreveu gados, ouro, incenso. Mas agora ele se pergunta quem são esses. Agora ele está, na verdade, surpreso. Quem são esses que vêm voando? É como se ele estivesse dizendo assim, queridos: olha, da terra eu entendi quem são esses que vêm. Sabe? Do céu eu não consegui entender. Aqueles que vêm pela terra, pelo mar, eu já entendi. Mas quem são esses que chegam de repente? Quem são esses que chegam como pomba? Quem são esses que chegam voando e pousam na minha janela sem eu perceber, de modo súbito, de modo inesperado, de modo silencioso até, de modo repentino, que vem da onde eu não sei, que vem da onde eu não vi, que vem da onde eu não percebi? Porque aqueles que vêm pela terra eu percebi, mas aqueles que vieram do céu voando, quem são esses? E essa é uma sensação, uma pergunta que passa para nós a sensação de quem está testemunhando algo maior, maior do que a lógica consegue explicar, maior do que a lógica permite explicar. É de alguém que está testemunhando algo assim, que vem chegando, e sua chegada não é lenta. A sua chegada não é uma chegada assim, uma caminhada, uma peregrinação, que você percebe que ela vai ocorrendo. Não, ela é súbita. Ela não é uma chegada previsível, não. Ela é repentina. Ela não é uma chegada pesada, densa, não. Ela é suave, como o voo de uma pomba. Sabe, tem coisas que acontecem na sua vida, tem muitas que acontecem na sua vida que você sabe que elas foram gradativamente acontecendo, que você foi construindo elas, que você percebeu de onde elas vêm, cada dia mais um pouco. Mas tem aquelas que chegam de repente, tem aquelas que surpreendem você, tem aquelas que chegam lenta, suave, silenciosamente. Sabe? É como se você dissesse: de onde vem? Como é que isso aconteceu? E sobre o texto em si, nós não sabemos exatamente quem eram esses que vinham voando. Os comentaristas debatem sobre o que é isso que Isaías está dizendo. Só que isso não importa tanto.
Isso não tem importância. O importante que eu quero destacar com você aqui hoje é que há uma surpresa de Deus. É um elemento surpresa agora, porque esse chega de repente, esse chega voando, esse pousa na janela. É este aqui que é o importante. Porque o texto de Isaías destaca, de forma brilhante até, exatamente esse aspecto. Esse aspecto. Porque é assim que acontece na nossa vida. Tem momentos que a gente olha para a nossa vida, que a gente olha para a nossa família, que a gente olha para os nossos caminhos, e a gente se pergunta exatamente isso. A gente diz: quem são esses que vêm? Como querendo dizer, de onde é isso que vem? De onde isso veio? Ou como isso aconteceu? Quem sabe? Ou quem poderia imaginar que isso chegaria assim? Deu para entender? É como se a pessoa ficasse surpresa. Como isso ocorreu? Não sei de onde veio. E é verdade. Deus age, queridos. Deus age de maneiras que nos deixam desconcertados muitas vezes, que nos deixam perguntando como que coisas aconteceram. Porque Deus, ele opera muitas vezes nos bastidores. Deus opera muitas vezes onde a gente não está vendo. E Deus envia respostas para nós por caminhos que nós não estamos enxergando. E Deus prepara para nós recursos que nós não imaginamos. E Deus levanta pessoas até que nunca nem estiveram no nosso mapa e levanta essas pessoas para nos abençoar. Essa é a criatividade de Deus. E essa criatividade de Deus nos desarma. Esse é o modo como Deus age. Esse modo de Deus sempre nos surpreende. Queridos, esse é o tempo que a gente chama de tempo de Deus, o tempo Kairos, que ele opera segundo o seu tempo, não segundo o nosso, e sempre vem com surpresa sobre a nossa vida. Acredita, Deus quer te surpreender. Deus quer nos surpreender. Acredite nisso. Não porque Deus precisa fazer isso, não porque Deus só pode agir desse modo, mas porque Deus sempre quer deixar claro, de modo incontestável, que certas coisas só podem vir dele. Tem coisas que só podem vir das mãos dele. Tem coisas que só podem vir do cuidado de Deus. Tem coisas que só podem vir da misericórdia de Deus. E a gente se olha muitas vezes e se pergunta exatamente essas coisas. Isso não poderia ter sido obra humana, jamais. Isso não estava nos meus planos, a gente diz. Isso veio de um lugar que eu nem imaginava. Essa bênção chegou por um caminho que eu nem imaginava. E olha, meu querido, você pode não estar enxergando, você pode não estar vendo, mas há surpresa de Deus vindo até você. E elas vêm voando. Elas surpreendentemente vêm e vão pousar na tua janela. Vão pousar na tua janela, na janela do teu coração, na janela da tua casa, na janela da tua empresa, na janela do teu corpo. Elas vão pousar na janela da tua alma. Elas vão vir e vão pousar sobre você. E essa, ao meu ver, é a imagem mais poderosa deste capítulo. Porque enquanto algumas bênçãos vão chegando com caravanas e você vê elas de longe, outras vêm como pombas, silenciosas, súbitas, precisas. Elas vêm voando, elas vêm por cima, elas vêm sem aviso e elas vêm direto para a sua janela. E é isso que eu quero que aconteça com você hoje, em nome de Jesus. É por isso